No ano de 2020, conhecemos um dos maiores vilões da nossa história, e dessa vez ele não era um humano. O vírus da Covid-19 chegou e fez um grande estrago em diversos pilares da nossa sociedade atual, mas além da saúde que entrou em colapso, a economia mundial também sofreu um severo abalo. A crise que a pandemia nos causou tornou comum vermos lojas, empresas e negócios, sejam eles novos ou com décadas de funcionamento, fechando e até mesmo falindo de vez. Mas também nessa crise surgiram as exceções, que foram as empresas que não só suportaram a crise, mas fizeram dela um trampolim para entrarem em outros patamares. Negócios que souberam lidar com a instabilidade e conseguiram formas para lucrar e crescer em meio ao caos. E são delas que a gente vai falar hoje. Quais são as 10 empresas que mais cresceram em 2020? Esse é o canal Entendeu e esse é o nosso tema de hoje. 10º lugar, T-Mobile. Essa empresa de telefonia móvel, que hoje é a terceira maior empresa de rede sem fios dos Estados Unidos, já tem 27 anos de existência, sendo que até 2001 seu nome era Voice Stream Wireless. Daí em diante, o nome T-Mobile passou a ser utilizado. No ano de 2020, a companhia conseguiu cerca de 458 mil novos assinantes para seus serviços de telefonia pós-pago, e esse foi o feito principal que levou a empresa a ganhar cerca de 60 bilhões de dólares em valor de mercado, o que daria mais de 313 bilhões de reais durante o período da quarentena. E se tratando do 10º lugar, já deu para perceber que esse top 10 é coisa de gente grande, né? 9º lugar, PayPal. Criada em 1998 em San José, na Califórnia, Estados Unidos, essa empresa hoje é conhecida e utilizada pela maioria de nós. A companhia é pioneira em pagamentos online e conseguiu com a pandemia ganhar uma maior notoriedade no mercado e se tornar muito mais relevante para os consumidores, que viram com bons olhos os recursos de pagamentos sem contatos com as lojas físicas, mas contando com toda a segurança que é fundamental quando falamos de dinheiro. O PayPal ganhou autoridade no que executa e dessa forma, somente em abril, a empresa ganhou 7,4 milhões de novos usuários. Um número nada pequeno, né? Por causa desse enorme sucesso, a empresa adicionou cerca de 65,4 bilhões de dólares, o que são cerca de 343 bilhões de reais em seu valor de mercado. É mesmo de cair o queixo. 8º lugar, Alphabet. Essa holding, controladora do Google e de diversas outras empresas que foram pertencentes ou vinculadas ao Google, foi fundada em 2 de outubro de 2015. São 5 anos após sua criação e ela já está entre as 10 empresas que mais cresceram no mundo. Mas vamos falar de negócios. No final de março, a publicidade online sofreu um colapso. Mesmo assim, a receita do YouTube ainda estava crescendo cerca de 10%. Setores como viagens e serviços locais, que estavam completamente parados naquele momento, deixaram de anunciar, mas em outras áreas, o Google, que fornece praticamente toda a receita da Alphabet, informou que a demanda estava melhor do que o esperado, e com a plataforma de computação em nuvem do Google, aplicativos como Google Meet, Google Play se beneficiaram da mudança de trabalho e do entretenimento online. A Alphabet ganhou cerca de 68,1 bilhões de dólares em valor de mercado, convertendo isso, dariam cerca de 357 bilhões de reais. Tem pouca idade, mas trabalha com valores gigantes, hein? 7º lugar, Nvidia. Antes de começar essa colocação, me diz aí, você jogou muito no PC durante a quarentena de 2020? Provavelmente a sua resposta foi sim, e a Nvidia, nossa 7ª colocada, é uma das empresas que se beneficiaram com isso. Criada em 1993, essa corporação se torna cada vez mais presente na vida dos amantes por computadores, videogames e afins. Com produtos eficientes, a empresa tem estado no topo do mercado há anos e seus produtos são desejados por todos os gamers de plantão. Mas mesmo assim, no início da pandemia, as vendas para o setor de jogos foram prejudicadas pelo fechamento dos cybercafés na China. Além disso, a indústria automotiva, que também é um dos seus grandes clientes, sofreu um colapso nas vendas, mas tudo isso foi recompensado pelo crescimento do comércio eletrônico na venda de placas gráficas, juntamente com a mudança para os jogos online. As horas jogadas em videogames nas plataformas
plataformas da Nvidia aumentaram cerca de 50% durante a pandemia. O resultado de tudo isso foi que a empresa ganhou 83,3 bilhões de dólares em valor de mercado, cerca de 435 bilhões de reais. Sexto lugar, Facebook. Em nosso sexto lugar está a rede social que todo mundo já conhece. Criada por Mark Zuckerberg em 2004, a empresa conseguiu em outubro de 2012 o seu primeiro bilhão de usuários ativos e desde então não deixou mais de crescer. Afinal, é difícil para nós passar um dia inteiro sem dar uma olhada nos memes, não é? Em 2020, cerca de 2,6 bilhões de usuários estiveram ativos por mais tempo na plataforma. O motivo do crescimento de seu valor deve-se ao aumento de 39% das impressões de publicidade, o que deixa o aplicativo ainda mais interessante para as empresas anunciarem, e também aos lançamentos de videoconferências e o Facebook Shop, que contribuíram para esses resultados acontecerem. Durante o ano passado, o Facebook cresceu cerca de 85,7 bilhões de dólares em valor de mercado, que daria mais de 448 bilhões de reais, e isso prova o quanto Mark sabe fazer dinheiro. Quinto lugar, Tencent. Fundada em novembro de 1998, essa empresa certamente já fez parte da sua vida e você nem sabe. A empresa, proprietária do jogo Crossfire, ainda é dona da Riot Games, que é responsável por sucessos como League of Legends e Valorant, que você provavelmente já viu ou jogou. A companhia viu no primeiro trimestre do ano passado as receitas com jogos online crescerem 31%, seus assinantes de vídeo aumentaram para 112 milhões, seus streamers de música saltaram para 43 milhões e os usuários mensais de seu aplicativo de mídia social, o WeChat, atingiu 1,2 bilhão. A Tencent ainda aproveitou as quedas de valores das empresas e adquiriu a desenvolvedora norueguesa de jogos Funcom e tomou uma participação da desenvolvedora alemã Jaeger. Um ano incrível para a empresa chinesa, não é? Mas vamos falar de números. Em 2020, a Tencent atingiu 93 bilhões de dólares em crescimento no valor de mercado, o que daria 486 bilhões de reais, valores realmente incríveis. Quarto lugar, Tesla. Fundada em 1º de julho de 2003, a empresa norte-americana que tem como CEO Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, é hoje líder de mercado quando falamos em carros elétricos. Por demonstrar sua gana em desenvolver carros com as tecnologias mais avançadas do mundo e sem poluir o planeta, a Tesla vem ganhando admiradores em todo o mundo. Em 2020, a companhia atingiu seu recorde de vendas com 499.550 carros elétricos vendidos, o que demonstra que os valores da empresa têm ganhado cada vez mais público. A companhia ainda tenta desenvolver carros guiados por robôs eixo, ou seja, carros sem motoristas que levarão as pessoas nos lugares que elas desejarem, cobrando por quilômetros e assim diminuindo as gigantescas frotas de carros próprios. Mas enfim, essa empresa com enorme visão de futuro cresceu em valor de mercado 108,4 bilhões de dólares, convertendo seriam 567 bilhões de reais. Com esses valores incríveis, dinheiro não será o problema para futuros projetos da Tesla. Terceiro lugar, Apple. E chegando no nosso top 3, fundada em 1º de abril de 1976, a Apple, famosa empresa criada por Steve Jobs, em 2020, por causa da pandemia, teve que fechar todas as suas 500 lojas espalhadas no mundo inteiro. Mas por conta das vendas online, a companhia conseguiu manter seus números. E para crescê-los ainda mais, sabendo que as pessoas comprariam equipamentos para atualizar os setups do home office, a Apple lançou um novo iPhone, um iMac e também um MacBook Air, atraindo mais usuários para um ecossistema em constante expansão de dispositivos e serviços. Mas nesse ano que trouxe algumas coisas ruins para a empresa, as coisas boas tiveram muito mais peso. A Apple em 2020 foi coroada pelos investidores a primeira empresa de 1,5 trilhão de dólares e ainda cresceu em valor de mercado 219,1
bilhões de dólares, que convertendo seria 1 trilhão e 100 bilhões de reais. É tanto zero que mal cabe na tela. E lembrando que ainda estamos no nosso terceiro colocado, os valores ainda vão ficar mais absurdos. Segundo lugar, Microsoft. Em segundo lugar está a empresa fundada por Bill Gates, que por conta da pandemia viu seu aplicativo de videoconferência Teams aumentar de 20 milhões de usuários em todo o ano de 2019 para mais de 20 milhões de usuários só no mês de abril de 2020. Dessa forma, o Teams foi o principal motivo que fez a companhia ganhar em capitalização. Outros motivos que fizeram a empresa aumentar muito seu valor de mercado foi a mudança de Satya Nadella, que é CEO da Microsoft, que posicionou o foco estratégico para o armazenamento de dados na nuvem com o Azure, que se tornou importante na base digital de muitas empresas, e também as mais de 90 milhões de pessoas que jogaram Xbox Live somente em abril. Dessa forma, a companhia fechou o ano com um aumento de 269,9 bilhões de dólares em valor de mercado, que dariam mais de 1,4 trilhões de reais, um verdadeiro absurdo em valorização. E no topo do nosso pódio está ela, Amazon, criada por Jeff Bezos em 5 de julho de 1994. Ela que foi uma empresa que estava apenas em um pequeno escritório, hoje conta com uma sede enorme, filiais que chamam a atenção no mundo inteiro. A gigante varejista que vende de tudo, entrega mais rápido que a pizzaria na esquina da sua casa, se tornou essencial para as pessoas que queriam produtos indispensáveis para sua sobrevivência durante a pandemia. A companhia conseguiu prender os usuários em casa com a Amazon Prime, que é seu serviço de streaming de séries e filmes, que bombou em 2020, tendo séries próprias como as mais comentadas da internet, e ainda esteve presente na vida das pessoas diariamente com a Alexa, a sua assistente virtual. Tudo isso fez com que a empresa atingisse os valores mais altos das suas ações em todo o seu tempo de existência. Daí percebemos que a palavra ruim passou longe de definir o ano de 2020 da Amazon. O aumento no valor de mercado da companhia atingiu incríveis 401 bilhões de dólares, cerca de 2 trilhões de reais, um valor quase que inimaginável. Mas e aí, entendeu? E é com esses valores astronômicos que vamos terminar o nosso top 10 de hoje. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!